hoje nós do canal Eletrografia vamos conversar com o multiartista Chico Chaves. Poeta, artista visual, performer, compositor, Chico nasceu em Tiros, em Minas Gerais. Seus primeiros trabalhos que vieram a público foram poemas publicados em jornais na segunda metade da década de 1960. Em 1969, criou o Consumo 44, realizado no primeiro computador instalado no Senado Federal. Ao longo da década de 1970, explorou o poema processo e outros tipos de poesia visual. Em 1976, lançou Pipa, um poema cartaz. E entre 1978 e 1979, lançou os cordéis urbanos Purpurina, Alpha vs Gang e Urucum Fumaça. Posteriormente, já na década de 1980, publicou Trincheira de Espelhos em 1982 e Poeta Clandestino em 1986. No campo das artes visuais, Chico possui uma vasta produção que inclui séries como Pintura Invisível, Luz, Nova Matéria, Infinitos, Limites e Lumens. No que diz respeito à performance, um de seus trabalhos mais conhecidos é Olho na Justiça, uma intervenção feita por conta do impeachment de Fernando Collor. Outra frente de trabalho de Chico é a música. Compositor de várias canções, algumas delas bastante conhecidas, como Quem Tem a Viola, gravada por Boca Livre, e Marimbondo, gravada por Sai Guarabira, Chico também atuou organizando shows e incentivando blocos de carnaval. Bom, Chico, a primeira questão que a gente gostaria de abordar, né, com você é inescapavelmente esse momento pelo qual nós temos passado, né? Como que você tem encarado, né, política, artisticamente, todo esse panorama recente aí dos últimos anos, 2, 3 anos, né? Olha, eu, como sou uma pessoa que atuou muito na área cultural desde adolescente, né? Já, já fazendo programa de rádio com 15 anos, escrevendo poesia, publicando já desde essa época, participando de festival, e ver o que aconteceu no Brasil nos anos 60, 70, 80, a fantástica produção brasileira fervilhando nesses momentos de transição, e mesmo sob ditadura, ver esse pasmaceira que aconteceu com o Brasil, esse desmonte cultural e artístico, essa cretinice de acusar o artista como um elemento perigoso, comunista, uma coisa absurda. Então, quer dizer, não tem classificação, não tem como criticar com ênfase máxima isso que está acontecendo. Então, para mim, foi uma frustração muito grande ver que nós retrocedemos muito e muitas conquistas que nós tivemos nesses últimos anos foram por água abaixo. Nós vamos ter um trabalho para recuperar isso, espero que a gente tenha essa possibilidade, porque eu trabalhei muito nas instituições, né? Eu achei que, desde que eu terminei a universidade, fui para o exterior, depois voltei, eu achei que pelas instituições você poderia mudar um pouco o Brasil. E consegui. Acho que, junto com outras pessoas, conseguimos sim. Veja o Gil, por exemplo. O Gil fez essa opção depois de muito tempo e ele foi, eu acho sim, o Gil foi o melhor ministro da Cultura do Brasil. Um pensamento de uma amplitude genial,
e que abriu espaço para todos nós. Nunca vi o Gil fazer qualquer observação negativa sobre qualquer programa apresentado dentro do Ministério da Cultura. Ele sempre criticava no sentido de colaborar. Então, tivemos a máxima liberdade de criar projetos maravilhosos. E isso, para mim, foi muito importante, porque eu não faço da arte o meu instrumento de sobrevivência. Eu já sabia que era difícil. Eu, pelo menos, tive um grande defeito, um grande problema na minha vida. Para mim, tudo é possível. Eu via acontecer. Entende? Ainda é muito cedo. Eu vi uma cidade ser industrializada. Deixar de ser chão de terra para ser asfalto e luminoso. Vi o vidro fumê chegando, a indústria automobilística pipocando com Juscelino Kubitschek ali na minha infância. A bossa nova, olha, eu tinha o rock and roll chegando, a bossa nova e a Folia de Reis na porta de casa e no rádio, cara. Isso era maravilhoso. Então, você tem a possibilidade de viver essas três coisas, popular, né? O eletrônico e a tradição da música brasileira ao mesmo tempo, é genial. E, ao mesmo tempo, chegando a op arte, né? A pop arte, com aquelas pessoas simples do interior, né? Os alunos de minha mãe, meus colegas de colégio, gente rica, gente pobre, mas tinha uma certa discriminação, sim, para quem chegava de fora. Então, era possível. Ali no interior de Minas, por exemplo, eu vi o milho híbrido, o que seria hoje uma versão do transgênico, né? Já sendo implantado e já sustentando grande parte da nossa economia. Depois eu fui para outras cidades e vi coisas acontecendo, né, como o CPC da UNE, Centro Popular de Cultura. Eu, pré-adolescente, já conhecia aqueles grupos que itineravam pelo Brasil afora, levando espetáculos de poesia, Morte e Vida Severina, o Santo e a Porca, sabe? Coisas incríveis. Arthur, né? Como é que você vai ver Arthur, cara, com pré-adolescente? Era genial. Lia Kafka, né? Lia Kafka, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, e etc. Inclusive Cassandra Rios, que era genial, de uma sensualidade maravilhosa, uma escritora brasileira de alto teor sexual, entendeu? Assim, histórias fantásticas, quase que surrealistas, de sexo, em livros. Grande escritora. Pena que não tenha sido valorizada como foi valorizada a Françoise Sagan, por exemplo, que é uma versão, né, assim, europeia, né? Essa é genial. E outras mais. Então, quer dizer, esses livros caíram na nossa mão. Existia um trabalho. Por isso que a polícia, quando veio o golpe de 64, eu adolescente, eles entravam nas casas para pegar os livros de capa vermelha. Entendeu? Aqui tudo era coisa de comunista. Eu não sei quem é que inventou essa coisa, que até hoje é assim. Mas eram livros incríveis. Por exemplo, se o cara fosse lá e pegasse no meu quarto, na minha estante, no colégio, princípios fundamentais da filosofia sobre materialismo dialético, aí realmente eu ia ser preso ali naquela hora. Então tivemos que botar fogo. Eu lembro direitinho do dia que botamos fogo na área interna do apartamento em Uberaba, Minas Gerais. Foi triste ver Jean-Paul Sartre, Idade da Razão, os livrinhos de sacanagem do Zéfiro. Vocês não conheceram, né? O Zéfiro. Não. Conhece? Já vi em exposição, já vi. Não, é maravilhoso. Os originais. Sempre debaixo do travesseiro, né? Então era muito bom aquilo. Agora, abrir aquilo e pegar fogo é ver a adolescência, o início da adolescência pegar fogo, né?
Kafka pegar fogo, o castelo de Kafka pegando fogo, cara. Uma tristeza isso. Então, isso tudo aí a gente presenciou. Então, tive que recriar, né? Vamos recriar, vamos refazer a biblioteca, porque tudo é possível. Depois, Brasília. Fui para Brasília já estava em construção, fiz o vestibular, fui para a UNB, passei em artes plásticas, artes visuais. Aliás, era o Instituto Central de Artes, que depois você decidia, projeto Darcy Ribeiro, maravilhoso. Então, tudo era possível, a cidade estava sendo construída na minha frente, cara. Eu cheguei lá, fui morar num lugar, assim, temporariamente, 3 meses, esse tipo, dividindo o espaço, né, com pessoas do Brasil inteiro chegando em Brasília. Perdi as raízes todas, graças a Deus, ali. E aquele povo todo chegando do Nordeste, São Paulo, Rio, da França, Itália, Áustria. E a cidade crescendo e, de repente, a cidade sendo habitada. Então, é possível, sim. Eu vi a cidade de Ceilândia inteira ser construída e ser habitada num dia só. Ela sendo construída, toda programada, e depois chegar os caminhões da invasão das favelas em Brasília, chamavam invasões. Invasão do IAPI, a invasão do INPS, não sei o quê, invasão da... Morro da Catacumba, que era uma depressão, que era um lago, eles drenaram a água, ali era uma grande fazenda. Esse povo se juntou e foi morar, e nos caminhões levaram aquelas mudanças, que a quinquilharia entrando dentro das casas, todas geometricamente distribuídas, com escola, pronto, banco, etc. Então, é possível, sim. Quando eu fui embora para o Chile, exilado, muito novo ainda, eu vi chegar da China em navios gigantescos, conjuntos habitacionais e uma favela, um conjunto habitacional, que era antes uma favela, ser construído em 2 semanas. E as árvores chegando para ser plantadas. Então, é possível. E agora você vê que tudo é impossível e que estamos perseguidos porque acreditamos que é possível. Uma situação medíocre para um país, um governo medíocre para um país de gente altamente inteligente, de uma cultura riquíssima, e esses caras desconhecendo isso, perseguindo os processos criativos, as ideias. Numa entrevista que você concedeu para a Zalinda Cartacho, você afirmou que os seus primeiros trabalhos divulgados foram poemas que exploravam os aspectos visuais. E depois desse momento você desenvolveu projetos em vários outros campos artísticos, né? De tal modo que se pode dizer que você é um multiartista, né? E, nesse sentido, o que o levou a optar por manifestar-se artisticamente por meio da palavra escrita? Que tem tudo a ver. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que já era concretista aos 7 anos de idade. Filho de professor é uma coisa complicada, porque a mãe, sem querer, já passa as coisas que ela está dando do colégio para você, né? Eu sei que tinha, por exemplo, aos 7 anos, tinha uma sala de costura. Meu pai era escrivão federal, quer dizer, já escrevia, né? Escrevia aqueles livros enormes. E minha mãe professora de tudo, professora de tudo. Muito jovem ainda, era diretora de colégio. Então, ela jogava um monte de palavras, de letras no chão, assim, para eu ir mexendo com aquilo. Eu construía muita estrutura poética, né? Juntando aquelas letras e de cabeça para baixo, sabe? Não tinha uma lógica mesmo, apesar de já saber escrever, eu gostava daquele exercício. E como na família também tinha muitos poetas, e principalmente as mulheres, músicos, compositores, alquimistas, fabricantes de remédio, fabricante de picolé, gente que moía café, que dava aula
de improviso nas cidades em lugares que praticamente não tinha nenhum muro, nenhuma uma escola levantada de alvenaria. Então, isso aí te leva a acreditar que tudo é possível. Então, a palavra escrita ela existia o tempo todo para me identificar as coisas e me comunicar. Até que eu me comuniquei bem, eu não fui muito mal em comunicação, não. Então, eu escrevia, no começo, por exemplo, eu achava muito interessante o soneto, né? Soneto era assim, um grande mistério, porque eu sabia que tinha que dar a métrica no lugar certo, tinha que ser 4-4-3-3, né? Com rima cruzada ou rima fonética. Então, aí eu achei o caminho da rima fonética, eu achava melhor do que rimar palavras, né? Então, eu acho que isso da sonoridade também, né? Quando eu tive consciência mesmo de que a escrita era importante, ainda na infância, eu criava pombo, sabe? Eu fazia experiências genéticas. Pombo correio com pombo romano, sabe? Aquele pombo leque com pombo comum ficava com o rabo assim, ao invés de ficar assim. O rabo ficava assim. O pombo correio tem um narigão grande, e aí acasalava ele com o outro que tinha um bico fino, nariz fininho, né? Mais delicado, aí nascia um nariz médio. Então, essas coisas aí, um dia eu gostava de construir, um dia construindo casa para pombo, né? Com tijolo, para acasalar os pombos, para poder fazer as misturas, né? Cortei a mão, o tijolo caiu na minha mão e saiu sangue, assim, muito sangue. Aí eu escrevi e fiz um desenho. Acho que ali, para mim, foi a imagem e o desenho se juntaram já de cara. E a performance, né? Dos pombos ali, aquele loucura da infância. Quantos anos você tinha, Chico? Uns 7 para 8. E aí eu escrevi, era um índio com flechas, feito com sangue, e bem esquemático, né? E escrito, feito com sangue pelo Francisco, entendeu? E esse índio está aí até hoje. Você vê, a infância é muito importante na nossa vida, né? Principalmente quem morou no interior. Entende? O interior é uma galáxia de conhecimento. Sabe? A infância é tudo. O interior é uma loucura. Então, a minha vida toda foi dedicada a trabalhar com muitas linguagens ao mesmo tempo. Daí eu ter praticado e praticar o máximo de linguagens possível. Tudo, para mim, é um grande poema. Entende? Né? Poesia é uma coisa, poema é outra. Em 67 teve essa discussão, quando chegou o poema Processo. Com Vladimir Dias Pino, Álvaro de Sá e outros mais. E aí, de uma certa maneira, houve um confronto com os irmãos Campos, né? Que o poema concreto, com a vanguarda, vamos dizer, mais proeminente naquele momento, que era o concreto. O poema Processo já quebrou toda aquela lógica do poema Processo, da lógica do poema concreto. A história em quadrinho era rima também. Você entrou na história em quadrinho, a imagem entrou, o signo entrou. E você teve proximidade com os neoconcretos, com o Goulart, a Lígia? Tive. O Goulart foi quem eu mais tive, mas foi depois que ele começou a odiar isso tudo. Mas eu achava ele interessante, eu gostava de polemizar com ele, na casa dele mesmo. Às vezes eu apertava a campainha na rua do Vivier, em Copacabana. Chico, cara, essa hora? Eu falei, então tá, tchau, hein, seu vagabundo, vai estudar, rapaz. Eu dizia para ele falava, sobe aí que a gente precisa discutir. A gente ficava polemizando e rindo muito. Então eu entendi por que ele ficou meio reacionário, deu para entender.
Mas o cara participou e criou a história da poesia contemporânea brasileira, Exatamente. junto com outros, né, Ferreira? Os irmãos Campos, eu sou um admirador, assim, você nem imagina. Eu conheço até mais o Cid Campos, mas o Augusto é genial, cara. Pô, não só ele, como o Júlio Plaza. Júlio Plaza é um gênio. Esses paulistas não foram brincadeira, não. E quando o poema Processo chegou, ele deixou essa coisa regionalista, de ter os movimentos deixaram de ser assim, muito localizados geograficamente, né? Vladimir era um cara carioca que foi embora para Cuiabá, funcionário do Banco do Brasil. O Álvaro de Sá era professor, morava aqui no Jardim Botânico e já tinha abolido a palavra. A Neide Sá, esposa dele, já estava fazendo objetos que não tinham palavras. Lá, o Falves Alves tinha uma gráfica dentro de casa, lá no Rio Grande do Norte. Então, tinha gente... Em Brasília tinha Hugo Mundi Júnior. Então, era um movimento que tinha pessoas em vários pontos. Aí, logo em seguida, veio a arte postal, né? Então, eu participei desse processo todo, mas nunca deixei de escrever, nem fazer letra de música, nem dar minhas pinceladas. Algo que surgiu, assim, né, uma curiosidade ao ler a sua reunião aí de 40 anos, foi o seguinte: você, né, lida com materiais, né, na sua obra visual, né, de artes plásticas, artes visuais, você lida com materiais que vêm daquilo que a gente geralmente chama de natureza, né? A série Pintura Invisível, por exemplo, de 79, usa carvão do Cerrado. Isso. A série Luz, né, de 79, né, que foi realizada entre 79 e 86, usa minério de ferro, carvão, carbono. A série Nova Matéria, do finzinho da década de 80, também mescla minerais e resina, né, acrílica. A minha pergunta é o seguinte: como que você vê essa questão de usar, né, materiais oriundos da natureza, né, enfatizar isso para criar arte, que é uma coisa convencional, vamos dizer, artificial, né? Você, de alguma forma, pensa isso na sua... esses dois lados, né, o artificial e o natural, como é que você vê isso aí? Olha, eu consegui um dia romper com essa diferença. Eu acho que tudo é natural, porque as origens todas são da própria natureza. Você mesmo, nós mesmos temos origem na natureza, então nós somos o quê? Artificiais? Não, né? Então, nós somos um complexo de coisas que transformamos industrialmente, inclusive para nossa sobrevivência, nossa evolução, senão a gente não tinha esse computador, não tinha essa oportunidade maravilhosa que estamos tendo agora, né? Se não tivesse esse artificial, esses chips todos, etc. Lembra do circuito integrado? Parecia uma aranhazinha. Aquilo veio com a indústria da astronáutica, fabricar milhões deles em série. Cada aranhazinha daquela retangular ali cabia não sei quantos rádios transistorizados. Ele superou o transistor. E assim por diante. Eu tinha uma coluna no Globo, que foi meu primeiro emprego aqui no Rio, debaixo do Nelson Mota, sobre equipamento, chamava Circuito Integrado. Eu achava aquilo o máximo. Hoje em dia, o que tem, né? É um chip. E o chip já está ficando velho. Então, para mim, isso tudo virou fóssil. Né? Eu já estou chamando de fósseis do futuro. Eu tenho uma série de objetos de fósseis que, por exemplo, o CD já é um fóssil. O celular, aquele celular que abre assim a tampinha, assim, sabe a capinha? Assim? Aqueles pequenininhos. Eu fossilizei com cimento e minerais, assim, sabe? Fiz uns fósseis deles todos. Tinha um disquete grande assim, ó. Não sei se você se lembra dele, acho que era 20 centímetros por 20 centímetros. Cara, um disquete. Abri ele, tirei aquela lingueta para fora, assim, aquele redondo, fiz uns objetos. Você.
Então, esse é natural. Vem de óxido de ferro, né? O papel é da natureza, celulose. Então, para mim, a relação com a natureza, para mim, é muito da infância. Minha família já pintava com terras, minerais, pigmentos. Minha família é de pioneiros na educação. Então, minha mãe, minha tia, minha avó pintava com terra, porque aquelas sociedades, aqueles grupos que iam para o interior do Brasil, né, criar as nossas cidades e aventureiros, né, pioneiros do crescimento do Brasil, era uma grande parte muito miserável, pobre. Então, aquele povão não tinha dinheiro para comprar papel, tinta, lápis e nem roupa. Então, a minha avó foi uma pioneira nesse sentido, de como buscar um outro material disponível que não tivesse custo para esse pessoal escrever com carvão, com um pedaço de gesso, né, numa superfície escura, costurar uma palha de milho na outra para fazer uma base para pintar com cola feita com mandioca e outras coisas, e pigmento, textura de terras. Então, eu estava lá na infância, mas aquilo para mim era uma coisa didática, não era linguagem. Eu sempre fui muito ligado nisso, o significado das coisas. Nasci no mato, né? Vamos dizer, na poeira, numa cidade que tinha uma montanha de chumbo. Essa montanha falava, entendeu? Sabe o que era? Captava rádio, ondas de rádio, e as pessoas... Eu tinha um tio alquimista que levava o pessoal mais simples assim, e falava, olha só, a montanha está falando. E os caras, é mesmo, a montanha está falando. Mas não tinha aquilo, eram vozes misturadas no rádio. Então, quer dizer, a natureza se encarrega de te ensinar. Você querendo ou não. Se você não quiser aprender, meu amigo, não olhe a natureza, não observe a natureza. Vai ficar ignorante o resto da vida. Você começa a pensar, olhar aquilo, né, a analisar, sentir o calor daquilo, a forma, né, a aspereza, o brilho, a translucidez, e fala, porra, esse mundo é maravilhoso. Não vai dar para entender tudo isso, não, mas dá para sentir, sabe? São coisas assim, essas coisas todas são simultaneamente, convivem simultaneamente. É possível ter uma harmonia entre tudo. Sabe? Eu acredito nisso. E tem essa outra arte, né, que parece ser mais abstrata, que é a música, né? Você teve uma participação ativa no cenário da música popular brasileira, compôs letras, foi gravado por vários artistas, organizou shows, né, e atuou no carnaval. Então, gostaríamos considerando a importância do tema para os tempos atuais, que você falasse um pouco da experiência que teve na organização do show O Banquete dos Mendigos, em 1973, ao lado do Jardim Macalé. Eu estava em Brasília, já tinha sido líder estudantil, organizado já, participado de festivais. Eu comecei muito cedo a essas atividades, né? Inclusive, até as performances daquela época, eu já fazia performance e não tinha esse nome, né? Eu chamava de comício relâmpago, comício minhoca, sabe? Coisas assim. E o Macalé, ele surge naquele final de festivais, né? E é um cara assim, barbudo, diferente daquela coisa bonitinha. Era tropicalista, mas tinha uma dose de rock and roll legal, né? Tinha um pouco de Jimi Hendrix ali, e uma figura polêmica, né? E eu vi ele pela televisão em Brasília, em Manaus, num festival lá, cantando um fio de sangue. Pô, o que esse cara com esse fio de sangue? E não vi mais ele. Quando eu fui sair do Brasil, eu tinha que levar pouca coisa, eu fui numa discoteca, que era o nome certo, lugar que vende disco,
E fiquei entre o Jorge Maltner. O relógio quebrou. E esse barbudo lá, que era o Macalé, que tinha lançado o primeiro disco dele. Let's Play Dead. Aí eu ouvi, né, botei o fone, ouvi, falei, vou levar vou levar o Macalé. Cheguei no Macalé, que país em processo revolucionário, né? Gente do mundo inteiro chegando com tudo que é bagagem cultural. Era uma loucura o Chile. Então eu levei esse disco para o Chile. E quando eu voltei, eu cheguei no Rio de Janeiro e não tinha onde ficar. Meus amigos todos tinham sumido, desaparecido. Alguns tinham sido mortos, outros presos. E outros mudaram de endereço, outros enlouqueceram. Aí eu, por um caminho muito estranho, eu fui parar na casa chamada Casa 9, que o Luiz Carlos Lacerda fez um filme, procura ver, Casa 9, que era uma espécie de um aparelho, né, da contracultura, que agregava um monte de gente que chegava por ali. Então, eu fui parar lá, porque a Ana Maria Miranda, a escritora, que era praticamente minha amiga, eu era parceiro da Marlu Miranda, não sei se vocês se conhecem, em Brasília. Nós éramos... Era como se fôssemos irmãos, eu um pouquinho mais velho que elas. E a Ana Miranda me deram, eu fui para a casa da Ana Miranda. Chego lá, aparece um magrelo, assim, sabe, com violão, tocando dentro do armário da cozinha, sabe? Aí, papo vai, papo veio, conversamos sobre discos voadores, isso tudo para contar o Banquete dos Mendigos, né? E aí a gente foi, vamos ver o meu disco na Poligram. Esse magrelo falou. Aí eu falei, vamos embora. Vamos lá, para você conhecer e tal. Era o segundo disco dele. Aí fui eu, ele, Ana Maria Miranda, mais algum Beto, mais umas pessoas assim. E eu vi ele pela primeira vez olhar o disco e falei assim, eu não gostei dessa capa, cara. Era uma caricatura dele. Aí ele sujou a capa toda, jogou no chão, jogou tinta, pisou em cima e pediu uma outra capa, e essa capa virou contra a capa. Fiz a capa e é contra a capa. Então eu falei, esse cara é genial. Não é submisso, né? A gravadora. Esse cara era o Macalé. Então eu estava hospedado na casa do Macalé, que estava casado com a Ana Maria Miranda, escritora hoje. E foi uma amizade que para sempre. Acontece que, naquele momento, todos nós estávamos vivendo uma situação financeira muito ruim no Brasil. Eu tinha voltado do Chile casado. E para sair do país, eu casei por procuração. De uma namorada que eu já te conheci em Brasília. Então, tinha $700 no bolso. Entendeu? Isso naquela época não era nada, dava para segurar uns 2 meses ali. Conseguimos, todo mundo duro. Então, o Macalé, na sua extrema inteligência e criatividade, estava absolutamente duro. O Bigode, que morava embaixo, estava duro. A Sônia Braga morava no prédio, na mesma casa, estava dura. Todo mundo. A cultura brasileira, toda está dura. Só uma pessoa que eu conheci naquela época já, que estava bem porque sempre teve muita sorte, segundo a Ana de Holanda, a irmã dele. Era o Chico. Quem estava bem era o Chico Buarque. Tinha uma família também e tal. Mas a Ana sempre disse que ele teve muita sorte. Então, para ganhar dinheiro. Então, um que estava mais ou menos bem de vida era o Chico. Então, eu estava assim, uma miséria na cultura e na música brasileira. A ditadura tinha pisado para valer no pescoço. O que tocava no rádio é aquela música brega e tudo, que eu não tenho nada contra, mas é aquilo, a censura ali atuando diretamente. Todo dia censurava não sei quantas letras, né? A ditadura não dava mole. Era o pior momento da ditadura, inclusive. 72, 73, estava muita gente sendo torturada, morta, guerrilha no Araguaia, guerrilha urbana, assalto a banco.
Era um momento barra pesado. A gente cabeludo, né? A esquerda convencional não ia muito para a nossa cara, muito, não, porque achavam que a gente era meio doidão, né? Maconheiro. Alguns, não digo todos. Então, a gente ficou assim no contratempo, sabe? E foi nesse período que a gente criou muita coisa. Então, o Bacalé teve a ideia de fazer um show autobeneficente. Aí chamou essa pobreza toda para fazer o show, essa miserê toda. E todo mundo topou. Aí, na história, para encurtar a história, a data, dia 13 de dezembro, do show coincidiria com o dia da assinatura da Carta de Direitos Humanos. E a ONU estava com uma exposição de fotografia, perguntou se eu estava na produção com o Bacalé. Eu, o Bacalé, a Ana Miranda, que era casada, a minha ex-mulher, juntamos casais para dar tudo certo ali, não ter brigalhada depois, sabe como é que é? Então, eles propuseram, a ONU propôs fazer um show comemorativo do 25º aniversário dos direitos humanos. Aí tivemos que reunir a galera toda antes do show para ver se eles topavam, né? Porque muita gente não era muito afim de botar a ONU na parada. O pessoal foi lá para ser solidário com o Bacalé. E de última hora teve essa reunião, tem as fotos dessa reunião no disco, primeira edição, e a produção foi mudada, quer dizer, tinha uma exposição do Kandinsky no segundo andar do MAN, as telas foram afastadas assim, ó, entendeu? Virou como uma sanfona, lá no fundo do espaço da galeria, que era a galeria grande de concreto em cima da escada espiral. E a parede de concreto no fundo entrou um praticável e a bandeira da Organização das Nações Unidas. E o Ivan Junqueira, poeta, foi depois da Academia Brasileira de Letras, era o Adido, não, ele era o secretário de Assuntos de Comunicação, uma coisa assim, o assessor de imprensa da ONU, da representação da ONU no Brasil. Coube a ele, o poeta, ler a Declaração de Direitos Humanos. A declaração soou como se fosse um manifesto. O MAN tremia inteiro. E o exército cercou o MAN. Então, nós ficamos lá dentro. E infiltraram uns agentes da DOPS, etc., para chamar o Paulinho da Viola de comunista, enquanto ele cantava Banquete do Vavá. Entendeu? Então, essa coisa o significado das coisas é muito importante. Não é a narrativa, a história toda é legal, tem uma narrativa, mas o significado disso foi altamente poderoso. Então, o Banquete dos Mendigos foi o primeiro show que bateu de frente com a ditadura mesmo. E não tinha nenhuma música panfletária. Mais incrível isso. Podia ter alguém achar que Cachorro Urubu do Raul Seixas é um manifesto. É o Cachorro Urubu em guerra contra o Zé U. Zé U é os Estados Unidos. Cachorro Urubu era o cacique Silks, que bateu de frente com a colonização. Então, aquilo soava como um manifesto. De Raul Seixas. Gal Costa cantando Mãe Menininha, é uma loucura. As pessoas associavam aquilo a um país que estava no sufoco. Gente sendo morta, torturada. Então, as pessoas tiveram a capacidade de semanticamente fazer a leitura de um show que foi um manifesto mesmo,
com uma carta aprovada pelo Brasil em 1948, que teve o carimbo da censura, liberado pela censura, para ser lida. Então, quer dizer, você imagina a potência que teve isso naquela época. Lá vai eu e Macalé para o banco de trás do carro do Antônio Moinho, representante da ONU no Brasil, para não ser preso de novo. O disco ficou censurado 7 anos. Então, ele foi um manifesto. A arrecadação do disco foi para a fome, para a miséria na Mauritânia, que naquele momento sempre tem um país africano de caneca vazia na mão, né? Ou doente, levando vacina. Nessa época foi a Mauritânia. E o disco foi desse interim. O Macalé teve um dinheiro de bilheteria, que o pessoal concordou em liberar para ele se segurar. E tem gente. Nesse mesmo período aí, eu já consegui um emprego no Globo, tinha essa coluna lá, e comecei a organizar. Já estava organizando uns shows alternativos. Eu, a Marlon Miranda e um outro compositor, amigo meu, parceiro, chamado Sidney Matos. A gente começou a ocupar espaços vazios, ociosos, no Rio de Janeiro. Aí juntava Cartola com 2 novos, Nelson Cavaquinho com mais 2 caras novos. Esse modelo aí que depois foi, na verdade, ser um modelo meio projeto Pixinguinha. A gente começou a fazer isso, eu ocupava os espaços. O pessoal, amigo, cedia o equipamento de som ou topava fazer pela bilheteria. De vez em quando eu entrava também, quer dizer, eu apresentava os shows, né? Falava alguns poemas, relâmpago, assim, uns poemas meio performáticos. E fizemos isso em vários lugares. E aí, o que aconteceu? Foi por aí que eu fiz muita parceria, eu tinha feito, quando adolescente, já participei de vários festivais de música, né, com letra de música, ganhei alguns, e fiz música com vários parceiros nesse período. Marlon Miranda, continuei fazendo, fiz algumas músicas com a Calé, ainda nessa época, uma maioria inédita, que tem umas que são tão malucas que acho que não vale a pena muito agora gravar, não. É melhor gravar no futuro, sabe? Tem umas que a gente realmente não consegue compreender, mas tudo bem. E você, Chico, é um dos compositores de Quem Tem a Viola, né? Sim, Quem Tem a Viola, a letra é quase toda minha. Aí ficou faltando duas frases, dois versos. Aí o Juca, que já era parceiro do Zé Renato, fez essas 2 frases e matou a charada. Que era... Não saía, sabe quando não saía? A música existia já há 4 anos, quando o Cláudio Nutti me mostrou, o Zé Renato estava junto, a Elza Maria estava na casa da Elza Maria na época, com uma viola de aço. A letra saiu na hora, que era tem, né? Viola de aço, corda de aço. Quem tem, né, a viola para se acompanhar não vive sozinho nem pode penar. Pronto. Abriu. Mas as 2 últimas frases não saíram. Aí o Juca matou a charada. Conseguiu colocar um livro que eu tinha lançado, fazer referência a um livro que eu tinha lançado no Parque Lage e que iniciou um monte de coisas, de movimentos, etc., no Rio de Janeiro, em 76. Aí o Juca terminou com faz o luar brilhar e o coração vazio voa vadio como uma pipa no ar. O meu livro chamava Pipa. Grande parceria. Aí fechamos a música pegou. Foi o primeiro disco do Boca Livre, independente ainda, né? Estourou, né? Hit total, né? Total, velho. Foi a toada, né? Dele com o Juca Filho e Quem Tem a Viola.
E aí fiz vai. Mas eu já tinha muita música. Eu já tinha feito um sucesso grande no Rio com o Marimbondo, com a Marlu Miranda. Que o Sai Guarabira gravaram? Isso. Ela é meu concretista. Você pode dizer que ela é meu concretista. Marimbondo. Vai me sai, marimbondo. É meio. É popular. Uma onomatopeia, né? E Chico, depois de todas essas décadas, toda essa experiência com, né, vários campos da arte, música, artes visuais, texto, hoje, né, quando você chega algo na sua mão, você vê uma produção artística, o que diz para você que aquilo é interessante ou não? Como é que é o crivo assim de um artista já com a sua experiência, com tanto tempo de estrada, né? Cara, é muito difícil, sabe? Porque às vezes é uma coisa tão simples, tão óbvia, e é interpretado de uma maneira tão poderosa que toda aquela coisa que você construiu na sua cabeça como sendo vanguarda, como sendo referência para uma criação de uma obra sofisticada, vai por água abaixo e você... É que nem ouvir um Walter Franco, sabe? Que é altamente sofisticado, mas é de uma simplicidade impressionante. Me Deixe Mudo, por exemplo, eu acho assim, que é um exemplo claro disso. Se eu tivesse ouvido pela primeira vez Me Deixe Mudo, eu tinha falado, cara, não tem experimentação sonora, nada, a coisa é muito simples. Então, às vezes, vem uma... Você tem contato assim também com um fluxo de criatividade, né? Que a rapaziada arrisca, né? O pessoal jovem arrisca. E esse risco é que é o mais interessante. Eu acho que é daí que sai a coisa. Eu não consigo gostar muito, né? Conviver muito, as coisas muito óbvias demais. Não. Às vezes a simplicidade é altamente tão sofisticada que você nem percebe. Agora, tem coisas muito boas aí. Eu acho que tem esse pessoal que está chegando agora, né? Tem muita cantora genial, tem pessoal muito bacana, tem pessoal compondo bem pra cacilda, muito bem, letras interessantes, sabe? Eu acho que a gente está vivendo um momento, mas só que não tem uma mídia. A gente está vivendo um país medíocre, né? A mídia teve um retrocesso. Agora vamos ter que ir pelas redes, né? Mas as redes você não acompanha tudo. Eu mesmo sou um troglodita, não tenho paciência para ficar nas redes pesquisando. Né? Naquela época ali que tinha uma unidade, tinha o rádio, televisão, que eventualmente abria uma brecha, né? Mas o rádio foi uma conquista nos anos 70. Foi uma conquista, a retomada do rádio, porque quando eu fui trabalhar com o Júlio Medalha para recriar a Rádio Roquete Pinto do Rio de Janeiro, foi a primeira rádio do Brasil, né? Estava toda destruída. Era proibido tocar Caetano, Chico Buarque, Gonzaguinha, todo esse povo que foi para o Banquete dos Mendigos. Era proibido. Então, você imagina. Conseguimos romper com isso, já naquela época, em 1978. Júlio Medalha, maestro tropicalista, veio para o Rio de Janeiro, para a TV Globo, e também era um cara inquieto e assumiu a direção do Instituto Estadual de Comunicação. Eu tinha meus 20 e poucos anos e ele me chamou para remontar o setor audiovisual todo do governo do Estado naquela época. E o Gershman me chamou para o Parque Lage, para montar lá o esquema de difusão dos cursos. Então, eu fazia os eventos paralelos.
eu ter levado para lá o lançamento de livros da poesia marginal, as edições de poesia postal, as experimentações poéticas de xerox, arte xerox, essa coisa mais fluida, né? Mais contracultural, e shows de música. Show de música, era por ordem alfabética no começo, entendeu? O cara chegava, Antônio Adolfo, vai. Assim, amanhã tem 5 artistas para cantar. Antônio Adolfo, Aerte, não sei quem, tudo com A. Aldeone. Depois não, tem que ter uma conversa aí. Então eu não conhecia, não sabia fazer um show. Eu fazia porque tinha que fazer, alguém tinha que fazer alguma coisa. E aos poucos eu fui acrescentando ali nesses espetáculos alternativos, né? No Parque Lage, a arte contemporânea, as experimentações, entre aspas, sempre foto entre aspas. Dormia, às vezes, lá, entendeu? Dormia lá, batia uma escada, ficava lá em cima, puxava a escada para cima para ninguém me perturbar, botava uma barraquinha naquele prédio maravilhoso, né? Debaixo do Cristo Redentor, que eu não subia para Santa Teresa mais. O Parque Lage funcionava, eu morava em Santa Teresa. O Parque Lage funcionava 24 horas por dia. Você sabe o que é uma instituição, uma escola de arte funcionar 24 horas por dia? 4 da manhã estava passando um cara com um cobertor, assim, ao lado da piscina, sabe? Com os papéis na mão. 5 da manhã, o outro já tinha começado a pintar uma tela sobre jornal, papel reciclado. O outro está carregando um tronco lá fora, entendeu? Para ver o que ele vai fazer com aquele tronco. Quando no final da tarde, aquele tronco está cheio de facas. Então, é isso aí. Perfeito, Chico. Então, para finalizar esta edição, a gente gostaria que você lesse um dos seus poemas. Eu acho que eu não vou ler, não. Ou dissesse. Eu vou falar 4 palavras. Chama Manifesto Tudista. É um livro todo em branco e preto, impresso na Índia. E o Manifesto Tudista está na capa, escrito assim, um quadrado. E nada, nunca. Tudo, sempre. Sempre. Nada, nunca. Tudo. Sempre. Nunca. Tudo. Nada. Sempre. Tudo. Nunca. Sempre. Sempre. Tudo. Nunca. Nada.